Vem comigo hoje com uma tour pelo Teatro Amazonas, uma das principais cartões postais da capital amazonense. O Teatro Amazonas teve seu início de construção em 1884 e só em 1896 que foram findadas as construções. Já são 125 anos de Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas recebe cerca de 288 mil visitantes anualmente e tem capacidade para 701 pessoas. Localizado na Avenida Eduardo Ribeiro, no Centro Histórico de Manaus. O Teatro Amazonas é o principal monumento cultural e arquitetônico do estado, que foi tombado como patrimônio histórico no dia 28 de novembro de 1966. O Teatro Amazonas é belíssimo por dentro e vem comigo acompanhar essa tour turística pelo Teatro Amazonas. Com sua arquitetura renascentista, o Teatro Amazonas rendeu a Manaus o apelido de Paris dos Trópicos. Essa é a parte de dentro do teatro, a primeira sala que você visita quando vai fazer a visita turística. Sempre tem um guia acompanhando e ele vai explicando algumas curiosidades sobre o Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas tem capacidade para 701 pessoas e aqui acontece tanto shows internacionais quanto nacionais e até mesmo manauaras e amazonenses se apresentam nesse palco. A arquitetura e a riqueza de detalhes do Teatro Amazonas, ele demonstra como que era a elite naquela época no ciclo da borracha, aqui no Amazonas. Uma curiosidade sobre o Teatro Amazonas era que o seu lugar definia a sua classe. Então, quanto mais alto fosse o seu camarote, mais dinheiro você tinha. A guia turística também falou para nós que isso era muito importante para fazer parcerias e negociações. Então, as pessoas mais humildes sentavam nessa parte de baixo e as que tinham dinheiro sentavam o mais alto possível. Essa nossa guia turística foi muito simpática e explicou todos os detalhes do Teatro Amazonas. Naquela época não havia nenhum tipo de climatização como ar-condicionados no teatro. Por isso eles usavam essas frestas embaixo das cadeiras. Antigamente esse era o único meio de climatizar o teatro por dentro. E isso funcionou por muito tempo. Essa é a parte de cima de um camarote. Eu já me senti riquíssimo porque estava mais ou menos nem tão embaixo, mas também nem tão em cima. Achei eu que aqui de cima é uma das vistas privilegiadas do teatro, porque você consegue ver tanto a plateia, os outros camarotes e tem uma vista muito boa pro palco. A nossa guia falou que esse lustre ele pesa mais de 200 quilos. Então é algo bem grande que ilumina bastante aí onde a gente fica. Esse sou eu querendo aparecer, porque a vista é muito deslumbrante e você se sente maravilhado com um teatro tão bonito como o Teatro Amazonas. Aí a gente indo para o segundo andar, né, que tem mais coisas pra gente ver lá em cima. Olha, aqui tem algumas coisas em exposição, como cadeiras. Algumas dessas cadeiras têm mais de 125 anos, a nossa guia falou. E tudo é muito bem preservado e a gente não pode tocar e nem sentar em nenhuma cadeira dessa. Já estou avisando porque nós tivemos um pequeno probleminha nesse passeio aí de uma pessoa que queria sentar e tocar na mobília, sendo que a mobília estava apenas para exposição. Aqui algumas plantas antigas do Teatro Amazonas e cópias de como o Teatro Amazonas foi feito e como que era a decoração do Teatro Amazonas. Todos esses documentos são bastante preservados e o que não estão aqui são cópias originais. Temos aqui também uma linha do tempo sobre tudo que aconteceu dentro do Teatro Amazonas nesses 125 anos. Aqui você pode acompanhar cada detalhe de tudo que aconteceu no Teatro Amazonas. Aí a nossa guia explicando sobre que algumas que as cadeiras de lá da plateia foram
mudadas, porque algumas eram feitas de uma palha que acabou ressecando por causa do ar-condicionado. Então agora todos os assentos são acolchoados e super confortáveis. Olha, tem muita mobília muito bonita aqui. Esse espelho era maravilhoso. Eu até cheguei a fazer um vídeo mostrando eu, porque eu precisava sair bastante em vídeo. Esse pessoal também foi bastante educado, que foi comigo. Fizeram perguntas pertinentes. Aqui uma outra salinha que a gente vai poder visitar daqui a pouco. E essas estátuas eram maravilhosas. Aqui são as namoradeiras. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre elas, que a nossa guia falou pra gente. Aqui tem uma das coisas que eu achei mais extraordinária no teatro. É uma peça de Lego. Sim, essa réplica do Teatro Amazonas é feita em Lego. Essa maquete tem 30 mil peças e tem 7 tons de cores. Ela foi uma cortesia de uma empresa, da indústria amazonense, que foi doada em 2002 para o teatro e só passou a estar disponível para o público a partir de 2006, que montaram essa sala super legal para ela. Há uma lenda no Teatro Amazonas que esse espelho aí só mostra realmente quem é bonito. E eu não perdi tempo e fui lá ver se eu refletia. E sim, meu povo, eu refleti. Então isso já aumentou a minha autoestima. Aqui nós estávamos no Salão Nobre, uma outra parte que é aberta para visitação ao público. E esse espaço era onde acontecia, onde ficavam as pessoas realmente da elite, da burguesia daquela época, onde eles faziam tratados, reuniões e muitas outras coisas que aconteciam aqui. É uma arquitetura muito, muito linda e tem pinturas e móveis daquela época. Tudo preservado, essa é uma das pinturas maravilhosas que tem aqui no Teatro Amazonas. E tudo é muito, muito luxuoso, pessoal. A nossa guia explicando pra gente cada parte aí. Esses são alguns bustos que tem na parte dessa sala. Tem uma varanda e tem alguns bustos de personalidades famosas daquela época. Essa é uma das melhores vistas que você tem do Teatro Amazonas pro Largo de São Sebastião. É uma praça muito, muito linda. E esse é o hall do Teatro Amazonas, que também é muito, muito bonito. Existem muitos bustos espalhados de personalidades famosas daquela época no Teatro Amazonas. Essa pintura aí é o Guarani, que fica no Salão Nobre do Teatro Amazonas. Ela data entre 1897 a 1899. É bem antiga. E essas cadeiras são chamadas de namoradeiras. Sim. Quando antigamente a nossa guia falou que quando eles estavam, um casal estava namorando, cada um ficava numa ponta dessa cadeira e a família ficava nessa maior aí, tá vendo? Ó? E eles se olhavam, o casal podia se olhar através desse espelho. Quando você tá de um lado, você consegue ver a outra pessoa que do outro lado. É muito interessante. Quando você for visitar o Teatro Amazonas, você precisa ter essa experiência, que é uma coisa muito, muito curiosa. Essa é uma outra sala do Teatro Amazonas que fica em exposição algumas obras e alguns instrumentos e até alguns utensílios que foram usados em apresentações ao longo dos anos no teatro. Então tem coisas bem antigas aqui e também há bustos de personalidades famosos, né? Esses bustos em exposições, cada plaquinha aí fala de quem é o busto e qual a participação dele aí no meio artístico. Há também roupas em exposições que foram usadas ao longo de apresentações do Teatro Amazonas. É muito interessante fazer essa imersão no Teatro Amazonas, porque você sabe como que funcionavam as coisas naquela época. Sapatilhas autografadas de bailarinas famosas que também se apresentaram no Teatro Amazonas. Essa de cima é a mais antiga que o teatro tem. Também tem essa outra também que foram de pessoas famosas. Essa aqui é a nossa finalização do nosso tour pelo Teatro Amazonas. Aqui é uma demonstração de como seria um camarim daquela época de quem se apresentava no Teatro Amazonas. E esse lustre aí é para demonstrar que o Teatro Amazonas já foi inaugurado quando havia energia elétrica no Amazonas. E tem bastante coisas aí antigas que vieram de antiquário e outras são originais. Umas curiosidades é que esse vestido que eu estou mostrando nas imagens é que ele era a moda de veraneio daquela época. As pessoas usavam isso no verão amazônico.
e muitos deles não eram lavados aqui na capital porque eles usavam a água do rio Amazonas. E como sabemos que é Manauara, o rio Amazonas acaba manchando algumas roupas de cauchi. Um negocinho que tem ali que prende na roupa, que não mancha, mas também é difícil de tirar. Gente, esse foi o nosso tour pelo Teatro Amazonas. Se você for visitar, e eu espero que você visite, me marca na sua foto. Essa é uma das melhores coisas que a gente tem aqui no Amazonas, na capital. E é um dos cartões postais. Suas fotos vão ficar bonitas e você vai ficar mais por dentro da história da nossa capital.